E se uma bandeira pudesse contar a história de uma sobrevivente? Não de uma pessoa, mas de uma ideia. Uma ideia que simplesmente se recusou a morrer. Essa imagem que a gente está vendo é a bandeira da Revolução Pernambucana. E é ela que vai guiar a nossa conversa de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos. Preparados para a gente desvendar juntos a história por trás dessa bandeira? Ela é o símbolo de um dos capítulos mais intensos e inspiradores da luta pela independência aqui no Brasil. Ok, vamos mergulhar nisso. A bandeira que representa o estado de Pernambuco hoje é, na verdade, uma descendente direta daquela bandeira revolucionária de 1817. Ela ficou esquecida por um século, mas em 1917, no centenário da Revolução, ela foi resgatada e se tornou o símbolo oficial do estado, uma verdadeira sobrevivente. Mas aí fica a grande pergunta, né? O que foi que causou essa explosão toda de fervor revolucionário lá em Pernambuco? O que transformou a província numa verdadeira panela de pressão prestes a explodir? Bom, o estopim de tudo foi a chegada da corte portuguesa ao Brasil. De repente, o Rio de Janeiro virou a capital do reino, cheia de luxo, de melhorias. Mas e a conta? Quem é que pagava essa festa toda? Exatamente. Províncias como Pernambuco, que bancavam tudo com impostos cada vez mais altos. A sensação era bem clara: o Nordeste sustentando o luxo do Sul. E essa panela de pressão tinha uns 4 ingredientes principais fervendo lá dentro. Primeiro, uma seca terrível em 1816, que simplesmente acabou com as plantações e fez o preço da comida ir lá para cima. Segundo, para piorar, os preços do açúcar e do algodão, que eram os principais produtos de Pernambuco, despencaram no mercado internacional. Ou seja, a economia local estava quebrando. Terceiro, o golpe final. A coroa foi lá e criou ainda mais impostos sobre tudo que Pernambuco exportava. E o quarto ingrediente, talvez o mais explosivo de todos, as ideias. As notícias da Revolução Americana, da Revolução Francesa, tudo aquilo sobre liberdade, igualdade, um governo do povo, estava circulando e inspirando muita gente. Agora, uma pausa para pensar um pouquinho. Com base no que a gente acabou de ver, qual dessas opções foi o principal gatilho econômico para essa revolta toda estourar? Vamos lá, pensem um pouco. Exatamente. A pressão econômica por causa dos impostos da coroa foi a famosa gota d'água. Foi o que uniu o pessoal de Pernambuco contra o que eles viam como um grande abuso de poder vindo lá do Rio de Janeiro. E então, em março de 1817, a panela de pressão explode. Os revolucionários entram em ação, expulsam o governador que a coroa tinha colocado lá e proclamam uma nova república. Por um momento, Pernambuco estava livre. E o que é muito interessante aqui são os rostos por trás da revolução. Não era um movimento de uma classe só, sabe? Tinha comerciantes, como Domingos José Martins, e a incrível Bárbara de Alencar, padres como o padre João Ribeiro e até oficiais militares. Era uma união de vários setores da sociedade, todos com um objetivo em comum: a liberdade. E eles não perderam tempo, não. Logo criaram um governo provisório e uma lei orgânica, que era tipo uma constituição. E era um documento super avançado para a época, viu? Inspirado no iluminismo, garantia liberdade de imprensa, de culto, igualdade de direitos, algo totalmente radical para o Brasil daquele tempo. E essa chama de liberdade não ficou só em Pernambuco. Olha só nesse mapa como a notícia se espalhou que nem fogo. Rapidamente, as províncias vizinhas, como a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará, também se levantaram. O movimento estava ganhando muita força e virando um desafio regional para a coroa portuguesa. Vamos para a nossa segunda pergunta, então. Qual foi o efeito dominó da revolução na região? Será que a revolta de Pernambuco assustou os vizinhos ou acabou inspirando eles? Isso mesmo, a coragem dos pernambucanos inspirou outros a se levantarem. O que começou como uma revolta local estava se transformando num grande movimento pela independência do Nordeste. Mas essa nova república, cheia de sonhos, de ideais, era frágil. E a coroa portuguesa, obviamente, não ia ficar só assistindo a tudo isso de braços cruzados. O contra-ataque seria massivo e brutal. A república durou apenas 75 dias, pouco mais de 2 meses. Um sonho que durou muito pouco, mas que deixou um impacto que seria eterno. Então, por que a revolução caiu? Foram basicamente 2 fatores. Primeiro, a força externa. Portugal mandou tropas por terra e por mar, cercando Recife. Era uma força militar esmagadora. Mas também teve um problema interno muito sério. Os líderes revolucionários não conseguiam entrar no acordo sobre o fim da escravidão.
E essa divisão interna enfraqueceu o movimento bem no momento mais crítico de todos. E a vingança da coroa foi terrível. 14 líderes foram condenados à morte. E não só isso, seus corpos foram esquartejados e expostos em público. A mensagem era clara, era brutal: não desafiem o rei. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta. Porque mesmo com essa derrota tão sangrenta, as ideias da Revolução Pernambucana não morreram. Aquele fogo de 1817 nunca se apagou de verdade. Essa citação resume tudo perfeitamente. A Revolução não foi só um fracasso, foi um momento fundamental na história do Brasil. Foi uma luta muito corajosa por direitos e liberdades que plantou as sementes para a independência que viria poucos anos depois. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Os revolucionários de 1817 lutaram por liberdade, por direitos, por uma república. Hoje, mais de 200 anos depois, a pergunta que fica é: por quais ideias vale a pena lutar? O que nos move a buscar um mundo melhor? A história deles nos inspira a encontrar as nossas próprias respostas.